Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais um Bom Dia Notícias. E na edição de hoje você vai ver: 2 pessoas são presas por embriaguez ao volante aqui em Erechim no fim de semana. Também foragidos da justiça são presos em Erechim e em outras cidades aqui do Alto Uruguai Gaúcho. Entre os destaques, acidente com carro de Getúlio Vargas deixa uma pessoa morta e 3 feridas na RS 343. E também você vai ver aí o jogo que o Ipiranga adiou a classificação para a próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro. E o Atlântico ficou no empate com o Pato Futsal no retorno à Liga Nacional. Esses e outros destaques a partir de agora no Bom Dia Notícias, que já está no ar. Boa tarde, minha amiga, boa tarde, meu amigo, seja bem-vindo a mais um Bom Dia Notícias, as informações aqui da nossa querida Erechim e também da região do Alto Uruguai para você. A partir de agora a gente traz aí 1 hora de informações aqui da nossa região, viu? São os destaques do que acontece aqui em Erechim para você neste horário do meio-dia, você vê apenas pela TV Bom Dia, tá bom? Seja muito bem-vindo, obrigado pela sua audiência. E a gente já começa o Bom Dia Notícias desta segunda-feira falando para você de um acidente envolvendo um carro de Getúlio Vargas na IRS 343 em São José do Ouro. Uma pessoa morreu nessa colisão. Te liga na informação. Uma pessoa morreu e outras 3 ficaram feridas em um acidente de trânsito na madrugada deste domingo na IRS 343 em São José do Ouro. As vítimas viajavam em um automóvel modelo Palio com placas de Getúlio Vargas, quando o condutor teria perdido o controle do veículo e colidido contra uma árvore às margens da rodovia. De acordo com populares, a colisão aconteceu próximo à curva da Citra e no carro que seguia de São José do Ouro para Cacique Doble estavam 2 homens e 2 mulheres. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de São José do Ouro, que mobilizou 3 viaturas para atendimento da ocorrência. Com a força do impacto, Roseli Maria Kickel, de 53 anos, que estava no veículo, morreu na hora. As outras 3 vítimas foram socorridas em estado grave e levadas ao Hospital São Roque de Getúlio Vargas, sendo transferidas ainda na madrugada para os hospitais Santa Terezinha, em Erechim, e São Vicente de Paula, em Passo Fundo. Olha, e a mesma rodovia registrou outro grave acidente nesse fim de semana, a RS 343. Olha, um acidente de trânsito deixou um condutor ferido. Olha, o acidente envolveu um automóvel modelo VW Voyage com placas de Cacique Doble, que saiu da pista e capotou na manhã deste sábado na RS 343. Com a força do impacto, o veículo se chocou contra árvores. O condutor foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Voluntários e encaminhado ao Hospital São José, lá de São José do Ouro, sendo transferido para o Hospital São Vicente de Paula, em Passo Fundo, onde passou por uma cirurgia. O estado de saúde dele é estável e ele segue internado. Outro acidente também movimentou, dessa vez na RS 135, próximo a Getúlio Vargas, deixou uma pessoa ferida. Olha, na verdade, esse acidente aconteceu aí envolvendo 3 veículos, foi na tarde da última sexta-feira e deixou aí uma pessoa ferida. De acordo com a Brigada Militar, a colisão envolvendo uma carreta Volvo FH 460 emplacada em Passo Fundo e um caminhão Agralha 8500 de Getúlio Vargas, além de um Fiat Strada com placas de Passo Fundo. O motorista da Fiat Strada foi socorrido com ferimentos e levado ao Hospital São Roque, onde segue aguardando em observação. Nós temos mais destaques para você. Olha, a Brigada Militar prendeu um homem estuprador aí que estava foragido lá em Machadinho. Olha, essa prisão aconteceu aí na tarde deste domingo. O homem estava foragido da justiça e ele é morador lá de Cacique Doble e condenado a mais de 10 anos pelo crime de estupro. Desde a condenação, o homem estava foragido. A Brigada Militar não deu mais detalhes de como foi essa prisão. O homem foi encaminhado ao presídio de Lagoa Vermelha.
Nós também temos prisões de foragidos aqui em Erechim nas últimas horas. É o registro da Brigada Militar. Olha, 2 pessoas foram presas, foragidos da justiça acabaram sendo presos aqui em Erechim neste fim de semana. A primeira prisão aconteceu no início da tarde da última sexta-feira na rua Henrique Schwaring, no bairro São Pedro. Ao ser abordados, os policiais descobriram que um homem de 32 anos estava sendo procurado pela justiça. Ele foi levado para a delegacia e posteriormente encaminhado ao presídio aqui de Erechim. Já a segunda prisão aconteceu na manhã de domingo na rua Pernambuco, no bairro São Vicente de Paulo. Uma mulher de 31 anos foi abordada pelos policiais. Ela também estava foragida da justiça. Ela foi presa e levada para a delegacia, sendo posteriormente encaminhada ao presídio estadual de Erechim. Nos 2 casos, a Brigada Militar não informou o motivo das prisões. Seguimos trazendo as informações aqui de Erechim e do Alto Uruguai para você. E agora a gente vai trazer a informação. Olha, 2 pessoas ficaram feridas após um veículo capotar aqui em Erechim. Os detalhes na reportagem. Te liga. Um casal ficou ferido após o carro que eles estavam capotar na Avenida Caldas Júnior na noite do último sábado em Erechim. De acordo com populares, o motorista do veículo modelo Corsa, que tem placas de Barão de Cotegipe, teria tentado desviar de uma caminhonete que estava na contramão, vindo a perder o controle da direção do automóvel. O condutor da caminhonete fugiu do local e até o momento não foi encontrado pela polícia. As 2 vítimas foram levadas para o Hospital Santa Terezinha, onde seguem em observação. Voltamos com o nosso Bom Dia Notícias, trazendo mais informação para você. 2 pessoas foram presas por embriaguez ao volante aqui em Erechim neste fim de semana. Olha, o primeiro caso aconteceu na madrugada do último sábado. Foi por volta da 1h da manhã, quando na Avenida Tiradentes, o condutor de uma caminhonete modelo Fiat Strada perdeu o controle do veículo e se chocou contra um poste de iluminação. O motorista foi levado ao Hospital Santa Terezinha e apresentava visíveis sinais de embriaguez. Ele se recusou a fazer o teste do etilômetro e, mesmo assim, foi autuado pelos policiais que atestaram a sua alteração psicomotora na hora da prisão. O motorista, que tem 19 anos, pagou fiança e foi liberado para responder em liberdade. Já a segunda prisão aqui em Erechim por embriaguez ao volante aconteceu na noite de domingo, por volta das 8h30 da noite, na rua São Paulo, na região central aqui da cidade, onde o condutor de um automóvel modelo GM Corsa perdeu o controle do veículo e atingiu outros 2 carros que estavam estacionados. Ele também apresentava visíveis sinais de embriaguez e se recusou a fazer o teste do etilômetro. Novamente, os policiais atestaram a alteração da capacidade psicomotora do condutor, que foi levado para a delegacia, ouvido e logo após pagar fiança, acabou sendo também liberado para responder o processo aí em liberdade. Olha, esses casos de embriaguez ao volante, viu, tem que forçar ainda mais essa lei, viu? Porque agora um bateu num poste, o outro acabou batendo em 3 veículos aqui no centro de Erechim. Mas o que acontece? É preciso ter atenção, viu? Porque podia ter sido atropelado uma pessoa e podia ter perdido uma vítima. A gente precisa de leis ainda mais duras nesse caso do trânsito. Seguimos com o nosso Bom Dia Notícias, trazendo informação para você. E olha, a Polícia Rodoviária Federal recuperou nesse fim de semana um automóvel que havia sido furtado aqui em Erechim. O veículo foi flagrado andando pela BR-153 sem as placas. Veja os detalhes. Te liga. Policiais rodoviários federais prenderam por receptação um homem que foi abordado em um automóvel furtado na tarde desta sexta-feira na BR-153 em Erechim. A equipe da PRF recebeu a informação do Comando Rodoviário da Brigada Militar de que um veículo modelo VW Gol que havia sido furtado na última quinta-feira em Erechim teria sido visto nas proximidades da comunidade de Coxilha Seca. Foram efetuadas buscas nos arredores e foi encontrado o veículo com as mesmas características acessando a BR-153. O automóvel estava sem as placas. O Gol foi abordado e os policiais verificaram pelos sinais identificadores do veículo que era de fato o automóvel furtado. Segundo o relato do proprietário, o carro foi levado quando estava estacionado em frente a uma empresa em que trabalha no bairro Industrial. O homem de 35 anos, que já possui passagens pela polícia e pelo sistema penitenciário por outros crimes, foi preso por receptação e levado para o registro do fato na delegacia da Polícia Civil,
seguindo logo após ao Presídio Estadual de Erechim. Voltamos com o nosso Bom Dia Notícias, trazendo mais informações para você. Olha, 2 homens foram presos aqui por porte ilegal de arma de fogo em Erechim. Foram 2 prisões nesse fim de semana aí que aconteceram por causa de porte ilegal de arma de fogo. Olha, a primeira prisão aconteceu por volta das 4 horas da manhã do último sábado, durante uma abordagem de uma caminhonete modelo Land Rover Invoque no centro aqui de Erechim. No interior do veículo foram encontradas uma pistola calibre 7,65, um carregador e 11 munições intactas. O caroneiro de 41 anos assumiu a propriedade da arma e foi preso, sendo levado para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento. Logo após, ele foi encaminhado ao Presídio Estadual de Erechim, onde permanecerá à disposição da Justiça. Já a segunda prisão aconteceu por volta das 10h35 da noite, também do último sábado, em um bar na rua Santo Dal Bosco. No local, os policiais encontraram um homem com um revólver calibre 38 e 6 munições intactas. Ele foi preso, levado para a delegacia e também, após pagar fiança, acabou sendo liberado. Tá aí as prisões da Brigada Militar no fim de semana. Nós seguimos trazendo mais informação para você que está nos acompanhando ao vivo nesse intervalo do meio-dia aqui pelo Bom Dia Notícias. São as notícias de Erechim e do Alto Uruguai Gaúcho para você. E agora a gente fala, olha, de uma tentativa de roubo de veículo que terminou a poucos metros do local onde aconteceu lá em Getúlio Vargas. Olha, a tentativa de roubo desse veículo foi na noite do último sábado. De acordo com a Brigada Militar, 4 indivíduos abordaram um motorista de um automóvel Toyota Hilux SW4 com placas de Erebango, que conduzia o automóvel pela via pública por volta das 21h45. Após render o condutor, eles roubaram o veículo. Os assaltantes acabaram batendo o automóvel contra uma árvore na rua Senador Salgado Filho, próximo ao local do assalto. Eles então abandonaram o automóvel e fugiram, não sendo encontrados pelas guarnições da Brigada Militar que atenderam a ocorrência. O condutor do automóvel foi conduzido para a delegacia para o registro do fato. Tá aí, né? A bandidagem se deu mal e eu espero que eles tenham se quebrado tudo nessa batida aí, porque causaram prejuízo para o carro. Certamente, para o cara ter um carro desse aqui, ele tem o seguro. Mas a bandidagem acabou levando, eu espero que eles tenham se quebrado tudo, porque acabou aí dando errado este assalto lá em Getúlio Vargas. Tem mais destaques para você, a informação não para. E olha, agora a Prefeitura de Erechim não irá renovar o contrato com os estagiários que ela cede para a Polícia Civil. Assim como para outros institutos, no caso aqui da Justiça Eleitoral também. Veja os detalhes agora na reportagem. O prefeito de Erechim, Luiz Francisco Schmidt, informou via ofício na tarde desta sexta-feira ao secretário de Segurança Pública do Estado, Ranolfo Vieira Júnior, que o convênio celebrado em 2017 e que concede 7 estagiários para as delegacias de polícia do município e que encerra em setembro do próximo ano não será renovado. Conforme o documento, o gasto com os estagiários chega a quase R$6 mil todos os meses, e a decisão pela não renovação ocorre devido à redução orçamentária sofrida pelo município nos últimos anos. Em julho, durante uma sessão ordinária da Associação dos Municípios do Alto Uruguai Gaúcho, a AMAL, os prefeitos abordaram a questão envolvendo o fato que diversos municípios da região cedem e pagam estagiários principalmente para órgãos estaduais. Na reunião, o prefeito de Erechim relatou que atualmente 106 estagiários ou servidores públicos estão cedidos para vários órgãos do Estado, como Defensoria Pública, Brigada Militar, Emater e Justiça Eleitoral. Ele ressaltou que está revisando todos esses convênios. A gente segue trazendo informações aqui de Erechim para você e olha, ontem à tarde aconteceu aqui na Catedral São José, no centro da cidade, a missa que celebrou os 100 anos da paróquia São José. O evento contou aí com centenas de pessoas que celebraram esse momento. A participação da missa principal foi feita pelo bispo Dom José Gislon e também o bispo emérito aqui de Erechim, Dom Jerônimo Zanandreia. Veja os detalhes. Foi realizada no fim da tarde deste domingo, na Catedral São José, em Erechim, a missa que celebrou o centenário da paróquia São José. Centenas de fiéis estiveram presentes na celebração, presidida pelo bispo Dom José Gislon. O bispo emérito de Erechim, Dom Jerônimo Zanandreia, também esteve presente. Para marcar a data, uma placa que fica em frente à catedral também foi inaugurada logo após o fim da missa,
como um marco dos 100 anos da paróquia, fundada em 1919 pelos primeiros moradores da capital da amizade. Olha, aí na última semana a CDL premiou aí vários ganhadores da campanha Comprar Aqui em Erechim é Mais Legal. E uma delas ganhou uma moto Harley Davidson. O Natan Bretenbach traz os detalhes pra gente a partir de agora. Te liga. A manhã desta quinta-feira foi marcada com a entrega dos prêmios aos clientes que tiveram seus cupons sorteados na segunda apuração da campanha Comprar Aqui é Mais Legal, promovido pela CDL. Neste segundo sorteio foram distribuídos mais 10 prêmios no valor de R$ 500 e uma moto Harley Davidson 0 km, que ficou com a ganhadora Suelen Pérez e sua sócia Francine Fusinato. Os prêmios foram entregues pela presidente da CDL Erechim, Arley Lúcia Balestrin Cavaletti, e também por representantes de empresas parceiras. Segundo a CDL, desde o início do programa já foram distribuídos mais de 700 mil cupons. No dia 26 de dezembro será o terceiro e último sorteio, onde contará com mais de 10 prêmios no valor de R$ 500 e um automóvel Jeep Renegade 0 km. Olha, e na última sexta-feira foi aberta aqui na região do Alto Uruguai Gaúcho a Safra da Laranja, viu? Olha, esse evento aconteceu lá em Três Arroios dessa vez. Foi a 6ª edição da Safra da Laranja aberta aqui na região do Alto Uruguai, que tem se tornado uma das maiores produtoras dessa fruta nos últimos anos aí, principalmente cidades como Aratiba, Três Arroios e Itatiba do Sul estão entre as maiores produtoras do estado. Te liga na reportagem. Aconteceu a 6ª abertura da colheita da laranja Valência do Alto Uruguai, nesta sexta-feira, na sede da cooperativa Ecoterra, em Três Arroios. O evento é promovido pela Emater e Prefeitura Municipal e reuniu mais de 150 pessoas, entre produtores da citricultura, extensionistas e autoridades do poder público. Entendemos que seja uma excelente alternativa de negócio, porque existe um nicho de mercado muito grande a nível de região, a nível de país, e a organização dos agricultores aqui na região, através da Ecoterra, tem trabalhado esse espaço, né? E nós, enquanto poder público, temos a obrigação de incentivá-los, né? De apoiá-los para que os agricultores tenham essa fonte de renda cada vez mais fortalecida, consequentemente busquem novos mercados, aumentem a produção. Na oportunidade foi apresentado o sistema da máquina que lava e classifica por tamanho as frutas, para que recebam assim a certificação que dá o direito de exportar os produtos para fora do estado. Os produtos que saem daqui, eles vão para outras regiões. Então tem que ter essa seleção e o cuidado também de mandar um produto não só bonito, mas sim que seja puro, livre de agrotóxicos, de químicos, enfim. É tudo aquilo que o consumidor hoje está procurando. O produto orgânico hoje, todo mundo sabe que está em crescimento e o povo procura. E a gente aqui não está conseguindo nem acompanhar, a fazer todas as entregas que as pessoas querem um produto daqui, da nossa região. Segundo os dados da Emater, o Rio Grande do Sul conta com um plantio de 11.945 hectares da fruta, sendo que 52% das laranjas do estado estão localizadas no Vale do Alto Uruguai. Está se tornando uma região tradicional. Existem tendências de aumentar a área nos municípios e existem esses municípios que estão localizados na encosta do Rio Uruguai, que já tem uma tradição no cultivo da citricultura. Mas somado a isso, está aparecendo também alguns municípios como Centenário, Carlos Gomes, próprio Charrua, que não estão no Vale do Rio Uruguai. A nossa fruta é uma fruta diferenciada e nós temos bastante compradores aqui na região Alto Uruguai, temos assistência técnica por parte da Emater e, portanto, estamos conseguindo produzir uma fruta de muita qualidade, que grande parte vai para consumo in natura e uma parte está indo para as indústrias. Em 2018, o plantio de citros nos municípios pertencentes à AMAL foi de 348 hectares. A previsão para este ano, nos dados da Emater, aponta um aumento de 10% no plantio da fruta na região. Além dos dados de colheita e também dos investimentos, os produtores puderam apreciar as variedades com produtos à base de laranja.
uma delícia. Atualmente, o Vale Uruguai possui 6.167 hectares de laranja, sendo 80% da variedade Valência, ficando na frente da Bergamota, com 727 hectares, e do Limão, com 31 hectares dos citros. Em épocas de crise como este ano, que o preço da laranja está com preços muito baixos, a renda do agricultor ela é baixa, né? Então, aumentar a produtividade do produtor, que tem colhido uma produtividade o ano passado, que foi um ano normal, deu 30 toneladas por hectare. Esse ano nós vamos produzir 20% a menos. Então, o nosso desafio é aumentar a produtividade e aumentar a área plantada por produtor. Entre os municípios de maior área plantada se destacam Aratiba, Itatiba do Sul e Mariano Moro. Quando se fala de produto orgânico, produto agroecológico, se fala também de saúde pública, porque de fato é um produto diferenciado e que vem de encontro ao que a nossa população está buscando nos dias de hoje. Muito bem, agora eu tenho um recado importante para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. Olha, a Solar Imóveis é imobiliário de confiança e qualidade e tem sempre as melhores opções para você que quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou está procurando o local ideal para colocar o seu escritório, a sua loja e, por que não, um pavilhão novinho para sua indústria. Todas as opções você encontra na Solar Imóveis. Visite agora mesmo a Solar, que está na Avenida 7 de Setembro, pertinho da Caixa Econômica da 7, ou então acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Aqui no site da Solar, você vê as fotos dos imóveis, as condições de pagamento e a documentação necessária. Tudo o que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Tire também suas dúvidas pelo telefone 54-3519-8630. 54-3519-8630. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Muito bem, vamos agora ao comentário do jornalista Rodrigo Finardi e os destaques da coluna Pente Fino. Boa tarde, Finardi. Boa tarde, Leandro, tudo bem? Como é que foi o fim de semana? Tudo tranquilo? Tranquilo, leve, solto. Teve uma agenda política forte. Eu fiz uma entrevista com o prefeito de Passo Fundo, com os detalhes interessantes, ele que está em seu segundo mandato. E no domingo ontem, por motivos de doença, o Marcel Van Hatten, o deputado federal mais votado, acabou não vindo e ficou reagendado para 1º de setembro, né? Muito bem. E olha, vamos à coluna Pente Fino, porque o destaque está de olho no edital da água e esgoto de Erechim, que deve movimentar 2,3 bilhões de reais. É muito dinheiro. Cara, então botei 2,3, que não ia dar espaço em número aqui, ia sair da folha. Né? 0,0000003. 2 bilhões e 300 mil. Para 25 anos, porque o esgoto. O que acontece aqui? Por que me fez eu fazer essa matéria nesse momento? Na sexta-feira saiu um anúncio da Corsã falando sobre uma parceria público-privada que ela vai fazer para umas empresas fazer o esgoto. Então eles não querem que privatize nas cidades, mas ele privatiza a parte do serviço que ela não consegue fazer. Essa é a minha leitura. Né? Teve uma solenidade e tudo. Claro, é importante, vai gerar emprego, vai gerar renda, tudo é importante isso. Mas automaticamente é tu assinar um termo de tu não ter a capacidade para fazer esse tipo de serviço. Né? Então, diante disso, eu fui atrás, o prefeito está entrando em férias hoje, o Schmidt, assim, ó, nos últimos dias que está tratando sobre a Corsã é o Roberto Fabiano, chefe de gabinete, né? E fui conversar com ele, e ele me disse que não, que todos os apontamentos que o Tribunal de Contas fez após o pedido da Corsã, ele acha que a Corsã só está ganhando tempo, né? E logo, assim que ele acabar todos esses detalhes do que o Tribunal de Contas, vai ser relançado o edital, que foi suspenso no dia 2 de janeiro de 2018, que ia ser dia 16 pelo Tribunal de Contas, a pedido da Corsã, como falei. E o que mudou é o seguinte, a Corsã pode participar do edital. Então ela vem e faz sua proposta. Só que entre as 5 maiores empresas do mundo de água e esgoto, 4 estão no Brasil. Nós temos muitos recursos hídricos. Então e quem que não quer um contrato de 2,3 bilhões? Estavam conversando com alguns diretores da Corsã, também estão tentando falar com o novo presidente, trocou a direção do comando lá, e parece que agora estão tentando conversar com o presidente, mas não tem data certa ainda. Né? Muito bem, vamos subindo aqui, Marcão, porque tem mais destaques. Olha, a pressão adiantou e o executivo erechinense resolveu o problema. Essa é aquela questão que quando foi anunciado que o Alderi Oldra
iria assumir a prefeitura no dia 23 a 28 de agosto, com uma viagem do prefeito José Solano, que assume hoje. Daqui a pouquinho, às 17 horas, tem a transmissão de cargo, que o prefeito, a partir da manhã, sai 20 e poucos dias de férias aí, né? Então, não vai mais viajar. Parece que no seu lugar vai viajar o secretário da Farina e assim não passa a prefeitura, segundo os contrários, que o PT não poderia assumir a prefeitura sendo oposição e falando mal do governo na Câmara, né? Então, tá aí, é briga política. Eu acho que não teria problema nenhum tu assumir 3, 4 dias, mas essa é uma questão que foi e acabaram decidindo desta maneira, né? Muito bem. Olha, estudando e mapeando os feitos de ex-prefeitos. Quando fui falar com o Beto Fabiano, eu aproveitei e fiz uma visita para o vice-prefeito Lando, né? Já que o vereador Nadir Barbosa várias vezes na Câmara disse que daria para alugar a sala do vice, porque nunca está trabalhando. E eu achei ele lá, né? Aliás, sempre que eu vou, eu acho, né? Então fui lá e quero saber se ele quer concorrer a prefeito ou não. Eu sempre, politicamente, eu acho que esse sinal que ele fez, por quem sabe o outro assumir, o próprio culpado disso é o PSDB. Por quê? O prefeito Schmidt não querendo concorrer a prefeito, automaticamente, quem seria o candidato natural? O vice. Mas em momento algum sinaliza que o vice, o Marcos Lando, pode ser o candidato a prefeito do governo. Então ele abrindo essa porta para o PT assumir, para mim também faz parte já de uma negociação futura, para sentar e conversar. Olha, eu fui legal com vocês, papapá. Eu acho que faz parte, isso é a política. E tentei tirar dele de todas as formas se ele é candidato ou não, e ele não abriu. Só que lá no finalzinho ele acabou dizendo que ele está estudando, mapeando, estudando os planos de governo desde a época do Dexheimer, para ver o que de bom foi feito, o que de ruim. Então, para mim, ele está montando um plano de governo, né? Na minha leitura. Então foi essa mais ou menos a conversa. Olha, o fim de semana político, você falou aqui Já na abertura, falei, né? E a justificativa da ausência. Olha, isso aqui... A reunião que teve na terça-feira passada, que não queria o Lando, o Oldra como prefeito, tinha 7 vereadores, faltou só o Márcio Pavone. Aí o Soledade mandou uma nota explicando que ele estava numa UBS, coisa e tal, que ele era funcionário público há 17 anos, então só fiz um registro. Não é que ele queria que ele assumisse, que ele só não foi porque tinha compromisso naquele horário. Muito bem, e agora a polêmica do fim de semana, Finardi, nas redes sociais aí. Olha, o Pelo Retrovisor, que é um quadro aí que está na coluna Pente Fino a partir de agora, fala o seguinte, do pórtico da segregação. Bota a imagem lá, Marcão. Então aqui, pelo retrovisor eu tenho o pórtico. O que é pelo retrovisor? Que desse quadro vou mostrar algumas coisas que eu acho que Erechim pode evoluir. E deu uma repercussão muito grande, né? Só que infelizmente, eu volto a dizer aqui, as pessoas não leram a matéria. Que essa é uma matéria, ela quer o que apenas? Quer unir toda a população em prol do Erechim. Ela não é contra A e contra B. Não é mudar o poste do lugar porque não tem que ter saúde. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que é aqui, ó? Eu conheço muitas cidades que eu desconheço cidades que o pórtico é dentro da cidade, normalmente é fora. Nós temos um pórtico dentro da cidade que entra para o centro do Erechim. E o pórtico normalmente é para pessoas de fora ter uma noção do que Erechim tem, tu mostra algumas coisas, às vezes o pórtico é um formato de um produto que mostra a cidade. E nós temos um pórtico dentro da cidade. Dentro da prefeitura, conversando com algumas pessoas, ainda na sexta-feira, eu cheguei assim, ó, quem vem de Concórdia, eu acho que entra pelo Trevo de Guarama, ali pela Sidney Guerra. Quem vem do sul, Getúlio, Passo Fundo, Porto Alegre, entra pelo aeroporto ou pela Fernápolis, você vai via Três Vendas. Eu acho que quem mais usa o trevo de acesso aqui, o principal, que é em frente ao Colosso da Lagoa, são quem trabalha no distrito industrial que vai, ou quem mora do lado da BR, que é mais de 20 mil pessoas, e vem trabalhar no centro. Eu acho que 90% ali são pessoas de Erechim. E um pórtico que foi criado para ser turismo, não usa para nada. Eu acho ele bonito. Eu não estou dizendo que quem fez é muito bonito, é o nosso traçado positivista, o formato castelino, tudo é bonito. Agora, nós temos que ter os pórticos nos pontos chaves. Nós temos a entrada de Chapecó pelas Três Vendas ali, que tinha um pórtico, quebraram, não tem nada. Então, nada que te identifica. E se tu passa a noite por fora, tem lugares que tem um breu tão grande que tu nem parece estar passando por uma cidade de 105 mil habitantes. Então, seguinte, e um posto da cidade, parece que tu está chegando na cidade, tu acaba esquecendo que tu tem 22 mil pessoas do lado de lá da BR, que também produzem, que fazem parte da cidade, ajudaram a Erechim a crescer. Então, eu acho que o pórtico tinha que contemplar todos, e desta maneira ele acaba segregando, dividindo moradores do lado de cada BR para o lado de lá. Então, não é uma matéria contrária, é outro enfoque dado. É questão de valorizar 100% da população do Erechim. Muito bem. Tá aí os destaques da coluna Pente Fino para você, a coluna mais lida no impresso e também no digital. E amanhã, Finardi?
Amanhã quero acompanhar hoje, daqui a pouco, às 5 horas, essa pós-transmissão, né? Que é um fato só formal, mas é interessante que não é 2, 3 dias, vai ficar 20 dias como prefeito e 20 dias tu vai ter que assinar coisas, tu vai ter que tomar decisões, não é simplesmente para tirar foto, tu vai ter que deliberar. Então ela é um período mais longo, nunca ficou tanto tempo como prefeito Ulando. E aí nós vamos sentir, sabe que vai pegar o gosto? Ou não? É bom ter a caneta, porque recentemente num evento do PDT que teve, ele disse, pessoal, quem tem poder é o prefeito, falando para os correligionários do PDT. Então 20 dias para nos acompanhar, então eu vou acompanhar isso. Eu tenho algumas maneiras de como é que o cara conseguiu se reeleger com 76% do voto em Passo Fundo, uma cidade ao dobro de Erechim. Né? Esteve aqui o Luciano Azevedo, tive uma conversa exclusiva com ele para o Bom Dia na manhã. E essas são algumas coisas. Também parece que entregaram hoje de manhã cedo uma cópia do plano diretor na Câmara, isso é importante, daí começa a correr os prazos para mudar as edificações de 20 andares. Olha quantas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. E amanhã eu vou tentar, de maneira resumida, que é o perfil da coluna, trazer o que é importante para a nossa comunidade. Muito bem, obrigado, Finardi, até a próxima. Até a próxima. Gente, rápido intervalo, Bom Dia Notícias volta já com as informações do esporte, não saia daí. Cartão Saúde Santa Mônica, um novo jeito de cuidar de você. Agora você terá acesso ao que há de melhor em tecnologia e atendimento em saúde. Tudo com preços acessíveis, descontos de até 50% em consultas, valores diferenciados em internação hospitalar, exames especializados e muito mais. Pense no seu bem-estar, solicite informações. Cartão Saúde Santa Mônica, benefícios para toda a família. Santa Mônica, mais que um hospital, um complexo de saúde. Saiba como acessar o Jornal Bom Dia digital no seu celular e ler a versão diária. Acesse a loja de seu celular. Na barra de pesquisa, digite Jornal Bom Dia. Clique na imagem do jornal. Clique em instalar e aguarde. Após instalar, clique em abrir. Você então poderá adquirir a edição avulsa clicando em mais detalhes. Clique em comprar abaixo de não é assinante. Essa tela irá aparecer. Clique em continuar. Escolha a forma de pagamento. Após a aprovação, clique em baixar e leia o seu jornal Bom Dia digital diariamente. A 10 Eletricidade inaugurou uma nova loja em Erechim. Um amplo espaço onde você vai encontrar artigos de ferragens, ferramentas, utilidades, iluminação, materiais hidráulicos e elétricos, além de tudo o que você precisa nos sistemas de energia solar. Venha conhecer a nova loja da 10 Eletricidade. Rua Itália 1119. Olá, eu sou o Danilo e eu sou o diretor do campus da Faculdade Anhanguera, aqui de Erechim. Estou aqui para te dar uma dica super importante para você que quer estudar ainda esse ano. É o nosso vestibular agendado Anhanguera. Aqui você pode fazer seu vestibular para os cursos presenciais de Direito, Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção e vários cursos semipresenciais como Agronomia, Educação Física e Enfermagem, além de outros cursos. Aqui na Anhanguera, todo dia é dia de vestibular. É só você ligar, agendar o seu horário e vir fazer parte da família Anhanguera. Conto com a sua presença. Internet para jogos, Creral Telecom. Para redes sociais, Creral Telecom. Para estudar, Creral Telecom. Para trabalhar, Creral Telecom. Para se divertir, Creral Telecom. Para os negócios, Creral Telecom. Para a família, Creral Telecom. A internet para o que você precisar. Creral Telecom. Lojas em Erechim, Getúlio Vargas, Sananduva e também agentes autorizados em toda a região. Em 30 segundos, um posta, outro compartilha, outro comenta e discorda, xinga, briga, desfaz amizade, espalha notícia, cria uma hashtag, outro faz um vídeo, faz um live, faz textão, manda mensagem, manda print, faz meme, comenta na lanchonete, outro briga com o que comenta na lanchonete, faz uma camiseta, faz uma página, discute no bar. Antes de todo mundo descobrir que era só um boato. Nunca se precisou tanto da imprensa. Soma. Ato ou efeito de combinar. A reunião de partes que formam um todo. Uma totalidade.
Para a Aurora Alimentos, a soma é o que nos fortalece há 50 anos. A soma do campo e da indústria, a soma de pessoas determinadas. Afinal, somos mais de 100 mil famílias que diariamente levam à mesa dos brasileiros alimentos de excelência. Essa é a história da Aurora, a história de todos nós. Uma prova de que cooperar dá resultado quando pessoas vêm antes dos números. Quando gente conta mais que tudo. Ontem, hoje e no futuro, somar carinho, dedicação e respeito resulta sempre numa grande história de amor. Aurora 50 anos, a soma de todos nós. Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Edgar Radeski, pastor na Igreja ao Brasil para Cristo, aqui na cidade de Erechim. E hoje tenho uma mensagem para você. Vivemos dias de turbulência, pessoas apressadas, atrasadas, e o que mais desejam é paz. A única maneira de termos paz é crendo em Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Quem sabe você esteja desesperado por paz. Se fosse possível comprar, quem sabe pagaria milhões para poder aquietar a sua alma. Mas o que vem de Deus não se compra, é de graça. Creia agora mesmo que a bênção de Deus mudará esse quadro de angústia e dor para um tempo de alegria e muita paz. Abraço carinhoso e que Deus te abençoe. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com os seus amigos. Previsão do tempo na TV Bom Dia. Oferecimento Solar Imóveis. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Muito bem, voltamos ao nosso intervalo e agora você já sabe, sempre com os destaques do Bom Dia Impresso e Digital. Hoje com a repórter do Bom Dia, Maitê Manioto. Boa tarde, Maitê. Boa tarde, Leandro. Tudo bom? Tudo bem. Olha, que destaque nós temos aí na edição desse fim de semana, que também está nas bancas nessa segunda. Isso, um novo ciclo. Ipiranga e a expectativa por 2 comemorações. Muito bem, tá aí a capa chamando para o jogo que aconteceu no fim de semana. O Ipiranga infelizmente perdeu, mas a vida que segue. Na página 2 você vê a coluna Pente Fino e na página 3 Política. Isso, Erechim. Executivo entrega cópia da LDO ao Legislativo e também país, falta de recursos diminuirá expediente de militares, diz Bolsonaro. Muito bem, na página 4 do fim de semana você tem a opinião dos colunistas e na 5. Na 5, Saúde. Isso, Saúde. Legislativo e Executivo divergem sobre projeto referente a receitas de médicos particulares. Muito bem, na página 6 o destaque de hoje é para formação. Isso, o Senac RS inscreve para curso técnicos EAD. E na região nós temos que cidades? Jacutinga, Ipiranga do Sul e Barra do Rio Azul. Bom, na página 8 de hoje nós temos Mercado da Inovação. Isso, startup erechinense oferece soluções para a mobilidade. Olha, e a partir de aqui nós temos hoje uma reportagem especial, um caderno dentro, né? Um pequeno caderno, Isso. Falando sobre a paróquia São José que completou 100 anos. Isso, e um pouquinho uma história do que é a paróquia, e a Amanda fez uma trajetória aí do todo... A história dessa paróquia, né? Isso. Muito bem, você vê os detalhes aí. E também fim de semana é fim de semana de caderno saúde. Isso, cuidados da pele, inverno e ressecamento, o risco de xerose cutânea aumenta na temperatura fria. Muito bem, esses são alguns dos destaques que você acompanha no nosso caderno saúde desse fim de semana. Também tem os classificados, as variedades e na educação.
Isso, URI. Acadêmicos realizam o simulado do ENAD e também o FFS, Universidade promove debate sobre o programa Futurice. Muito bem, na página 8 de hoje das notícias tem os classificados ainda e na 9 de Erechim. Isso. O Legislativo fará homenagem à Paróquia São José, que acontece hoje à noite, né, às 7h30. Na Câmara de Vereadores. Muito bem, tem mais destaques na página 10, a coluna do Igor Miller, né? Isso. E tem um destaque para ficar atento. Isso, fique atento. Professor orienta. Genéricos têm a mesma eficácia que um medicamento de referência. E na 11 nós temos geral. Erechim, CTG Sentinela da Querência organiza um dos maiores festivais artísticos do Estado e também segurança e saúde no trabalho. Alteração das normas atendem a antiga reivindicação da sociedade. Muito bem, na página 12 de hoje você confere as variedades e na segurança. Mistério. Polícia procura filho de morador de Erechim que desapareceu em São Paulo e também Prefeitura não irá renovar convênio com que cede estagiários para a delegacia de polícia. Muito bem, o esporte é daqui a pouquinho, você vê todos os detalhes daqui na TV Bom Dia, lembrando que lá no site tem mais, né, Maíra? Isso, www.jornalbomdia.com.br. Muito obrigado e até a próxima. Até. Gente, tá chegando agora o comentário do Igor Miller, te liga porque opinião você também vê aqui. Então, o frio retorna aí para Erechim, para o Alto Uruguai, né, e a gente fica pensando que já com a cabeça no verão, mas esse é o momento de fazer frio, né? O que não está certo é quando acontece o calor em agosto, julho, que é o nosso inverno. Então, esses dias, normalmente, eles têm que fazer frio. A questão é que cada vez menos vem diminuindo a quantidade de frio aí, que nessas datas, nesses meses específicos, né, que é a incidência do nosso inverno aqui no sul. E aí a gente pensa que, né, já deveria ter vindo. Não, mas agora é a hora de fazer frio, né? Nem todo mundo gosta de frio, mas esse é o momento, né, certo aí do frio na região no sul do país. E eu vou fazer uma consideração sobre um outro ponto também, né, antes de falar qualquer assunto mais sério, como a nossa cidade é bonita, né? A gente está vendo aí nas ruas, cada lugar que a gente vai em Erechim, a gente encontra os ipês floridos, entre outras árvores, né? Os manacás aí, né? O manacá da serra, ipê roxo, ipê amarelo, né? Então, como isso dá um ar bom para a cidade, como a cidade fica agradável, com belíssimas imagens, né? Com a natureza e os prédios aí contrastando vida orgânica com concreto, né? Uma coisa mais fria, mas muitas ruas da cidade a gente passa, a gente vê aquelas árvores extremamente floridas, cheias, né? Quer dizer, chega a dar uma impressão assim, realmente impressionante a beleza que causa essas flores no meio aí das construções, né? E além das árvores temos outros tipos de flores, né? Azaleias, enfim, agora me foge o nome aí, mas que trazem inclusive um cheirinho adocicado nas praças, né? E isso com certeza se traduz em qualidade de vida para as pessoas. E para finalizar, para não falar tanta coisa séria, acho que Erechim ainda deveria abrir mais espaços públicos, né? Está melhorando seus espaços públicos, mas abrir ainda mais espaços públicos, criar outras praças, né, com muita arborização, porque isso realmente traz qualidade de vida para as pessoas, né? Isso traz um bem-estar para se desenvolver, enfim, para as pessoas viverem e curtir nos finais de semana o espaço público que, enfim, é de todos nós, né? É isso aí. Muito bem, chegou o momento da gente falar de esporte. Fim de semana teve Atlântico, teve Ipiranga aqui em Erechim e teve muitos destaques que a gente vai mostrar para você agora, já na edição digital. E a gente começa falando do Ipiranguinha. Olha, uma tarde de comemorações e expectativas. Assim foi a tarde de ontem no estádio Colosso da Lagoa. O torcedor, mesmo com frio, enfrentou fila, comprou ingresso e compareceu assim como a direção pediu. Mas, infelizmente, a classificação inédita esperada
acabou não vindo. O time de Erechim perdeu por 1-0 para o Boa Esporte de Minas Gerais e agora vai para a última rodada com a dever de vencer o líder da sua chave para tentar uma classificação. Veja a reportagem. O torcedor atendeu o chamado do Ipiranga, mesmo com chuva e frio, enfrentou fila para comprar ingresso e comparecer na tarde deste domingo ao estádio Colosso da Lagoa, para vivenciar aquele que seria um dia histórico para a equipe de Erechim. Tanta fila assim tem um motivo específico. Este pode ser um jogo decisivo na história do Ipiranga. Pela primeira vez, o time de Erechim pode se classificar para a próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Além disso, o torcedor aqui de Erechim tem um motivo a mais para comemorar. Nesse dia 18 de agosto, o Ipiranga completa 95 anos de história. E o presente? Bom, o torcedor quer que venha de dentro do campo com a vitória. Com uma festa com direito a bolo de aniversário e parabéns para você, e jogando diante do Boa Esporte de Varginha, Minas Gerais, que não tem mais chances de classificação ou rebaixamento, o Canarinho precisava apenas de uma vitória simples. Mas acabou amargando uma derrota após 8 jogos sem perder. Com a bola rolando, as duas equipes valorizaram a posse de bola, criando poucas chances. Logo aos 3 minutos, o Boa Esporte chegou primeiro, nesta bola alta com Chiquinho Alagoano. Aos 17, após Ávila subir sozinho para cabecear para o time de Erechim, mas acabou mandando a bola para fora. Aos 19, outra grande chance do Ipiranga, novamente com Ávila, que recebeu, limpou a jogada e bateu de canhota, mas a bola acabou indo para fora. Na volta do intervalo, o Ipiranga voltou a fazer pressão nos adversários e no primeiro minuto, João meteu esta bola na trave. Apesar dos bons ataques do Ipiranga, aos 16 minutos da segunda etapa, o time de Erechim tomou um contra-ataque. E Rafael Luz, após um cruzamento rasteiro, apareceu bem para bater e abrir o placar para a equipe visitante. 1-0 Boa Esporte. O Canarinho ainda tentou, mas a bola não entrou na rede do adversário. Fim de jogo em Erechim com derrota da equipe da casa, que agora cai para o 4º lugar e ainda pode ser ultrapassada pelo Volta Redonda, que enfrenta o líder Juventude nesta segunda-feira. Além disso, na última rodada, o próprio Ipiranga enfrenta o Juventude fora de casa e fica de olho na tabela para garantir a classificação para a próxima fase. Muito bem, a gente vai agora dar uma olhadinha na tabela da Série C. Lembrando para você que está ligado com a gente que ainda tem jogo em andamento, né? Nós temos jogos nessa segunda-feira ainda, nós temos o jogo do Volta Redonda nessa semana. Olha, nós temos no início da tabela do grupo B, que é o grupo do Ipiranga, o Juventude com 27 pontos, logo após o Paysandu, o Remo com 26 e o Ipiranga com 25, junto ao São José. O Ipiranga está aí vencendo apenas pelo número de vitórias, é uma a mais que o São José. Agora, como você viu, o Ipiranga vai precisar vencer na próxima fase e também torcer aí por a derrota de Remo ou Paysandu aí para se manter a classificação na última fase da Série C e tentar essa classificação inédita. Voltamos lá para o nosso Bom Dia Digital, daqui a pouquinho a gente vai falar do Atlântico, mas antes a gente fala de Karatê. Olha, a karateca Cristiane Babinski foi recebida na última sexta-feira com muita festa aqui em Erechim e também pelo prefeito da cidade e várias autoridades. Ela celebrou o título da competição do Pan-Americano de Kata, que realizado na Colômbia. Ela venceu aí o título e agora celebrou essa data com familiares na última sexta-feira. Nós estivemos lá acompanhando e trazemos os detalhes a partir de agora para você. Te liga. Com o troféu em mãos, a erechinense Cristiane Babinski foi recepcionada em sua terra natal na tarde dessa sexta-feira. Em um caminhão do Corpo de Bombeiros que percorreu as principais avenidas da cidade, a atleta celebrou o título do Campeonato Pan-Americano de Karatê JKA, que ocorreu em Bogotá, na Colômbia, no último fim de semana.
A seleção brasileira feminina, da qual Cristiane é integrante, levou o título na modalidade de kata por equipe. Foi muito legal, gente. Foi uma experiência diferente, né? Porque a gente está acostumado com uma altitude aqui no Brasil e lá na Colômbia a altitude é muito maior. Então eu tive muita dificuldade, né, para se adaptar à rotina e à altitude. Então foi uma dificuldade muito grande que a gente teve. Mas a gente conseguiu superar isso. A gente foi campeãs pan-americanas de novo. Estou muito feliz pelo título. Quero agradecer a todas as pessoas que torcem pela gente, que nos apoiam e que fazem valer a pena o nosso esforço. E fico muito feliz por toda essa torcida, pelas pessoas que estão comigo sempre, que nos dão todo esse suporte. Muito obrigada. A atleta também foi recebida por autoridades como o prefeito Luiz Francisco Schmidt em frente à prefeitura. A gente se prepara desde o início do ano, né, para todas as competições. A gente tem que passar por muitas fases. Ser campeã do campeonato estadual, ser campeã brasileira, para ser convocada para o campeonato pan-americano. Então, com esse nosso título agora de campeãs pan-americanas, a gente vai disputar o Mundial no Japão ano que vem. Disputou o Mundial em 2014 no Japão, depois na Irlanda. A gente ficou entre as 4 melhores atletas do mundo, né? A gente foi as primeiras mulheres a chegar na final do campeonato mundial. Então, é uma coisa que a gente quer muito, né? Que é ficar entre as 3. A gente conseguiu ficar entre as 8 no primeiro Mundial, depois entre as 4. E nosso objetivo agora é ficar entre as 3 melhores do mundo. Muito bem, vamos falar de esporte. A gente vai na contracapa do Bom Dia de hoje para falar para você agora do futebol regional, que teve a primeira rodada neste domingo. Amanhã a gente traz os gols para você. Também no municipal, 3 partidas foram realizadas pela penúltima rodada. No Brasileirão, Grêmio e Palmeiras, um clássico do futebol. E olha, um jogo impressionante. E os reservas, ou o time B do Grêmio, acabou conquistando um empate aí diante lá do Palmeiras. A gente vai ver no site do Bom Dia para você agora esse destaque que já está lá, a informação completa. Olha, o Grêmio enfrentou o Palmeiras, o jogo aconteceu na noite de sábado, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na Arena, o gols aí foram marcados por David Braz aos 42 minutos da primeira etapa e logo depois aí teve o gol também dos gremistas. A gente vai ver aí, daqui a pouco a gente vê as imagens aí, daí tem todo esse texto, todos os destaques da Caliandra Alves Dias. Quem entrou em campo também foram os colorados nesse fim de semana. Olha, o Internacional há quase um ano sem vencer fora de casa pelo Campeonato Brasileiro venceu. O Inter conquistou 3 pontos, vencendo o Fortaleza. E o time gaúcho agora está mais próximo a 4 pontos do G4. Na próxima rodada, o Inter vai enfrentar o Goiás no domingo, dia 25, às 4 da tarde, lá no Serra Dourada. A gente vai voltar lá para o nosso Bom Dia Digital para trazer mais informação para você que está acompanhando a gente, porque o Atlântico ficou no empate diante do Pato no retorno da Liga Nacional de Futsal. Olha, o Galo conquistou 1 ponto fora de casa, muito importante aí para tentar chegar cada vez mais próximo do G8, que é a zona de classificação para a próxima fase da Liga. Veja agora os gols desse empate. O Atlântico conquistou 1 ponto no retorno à Liga Nacional de Futsal neste sábado. O time de Erechim ficou no 2-2 com o Pato Futsal, jogando em Pato Branco. O placar fez a equipe se manter na briga por uma vaga no G8 da primeira fase, em busca de vantagem para as oitavas de finais. Com a bola rolando, o Pato começou abrindo o placar aos 14 minutos com Johnny, que recebeu no meio da quadra e arriscou, pegando de surpresa o goleiro Jackson. 1-0 Pato. Já na etapa final, o Atlântico, que conseguia manter o equilíbrio no jogo, foi buscar um empate e aos 2 minutos e 13 segundos a equipe chegou forte após uma troca de passes entre Alan e Gessé. Tocou para Silva concluir 1-1. Aos 9 minutos, os donos da casa voltaram a ficar em vantagem. Neguinho, pela esquerda, concluiu e, na tentativa de afastar a bola, acabou na mão do Ala Kleber dentro da área. Pênalti para o próprio Neguinho cobrar 2-1. Sem se abater, o Galo foi buscar novamente o empate e na roubada de bola do ataque, Barbosinha tocou para fazer 2-2, dando assim números finais à partida. O Atlântico volta a jogar pela Liga Nacional de Futsal na próxima quarta-feira, dia 21, novamente fora de casa. Vai a Santa Catarina enfrentar o Jaraguá, na cidade de Jaraguá do Sul. Depois, no domingo, dia 25, decide a Taça Brasil de Clubes de Futsal em Erechim, diante da CBF. Muito bem, né? Gente, lembrando para você que mais informações do esporte estão lá em jornalbomdia.com.br/esportes. Vamos para cá agora, porque está chegando as informações da previsão do tempo para você. Veja como fica o clima ainda no dia de hoje. Te liga.
A frente fria vai se afastar da região sul nesta segunda-feira, mas um sistema de baixa pressão entre o Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul ainda estimula a formação de áreas de instabilidade. Por isso, a chuva continua frequente entre o norte gaúcho, Santa Catarina e Paraná. O céu fica mais encoberto, com chuva de até moderada intensidade no leste do Paraná e Vale do Itajaí, em Santa Catarina, também por influência da frente fria, que já começa a avançar pelo sudeste. No centro-sul do Rio Grande do Sul, uma massa de ar polar começa a influenciar o tempo e derruba a temperatura. Porto Alegre continua com muitas nuvens, mas já não tem mais previsão de chuva. Em Uruguaiana, o sol brilha forte e o tempo fica firme. A sensação será de frio em Porto Alegre, com mínima de 9 e máxima de apenas 15 graus. Em Florianópolis, a máxima não passa dos 16 e em Curitiba varia entre 10 e 15 graus ao longo do dia. Previsão do tempo na TV Bom Dia. Oferecimento Solar Imóveis. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Muito bem, agora está chegando o quadro Bom Dia Entrevista. E no Bom Dia Entrevista de hoje você vai rever uma entrevista em que nós recebemos 2 advogados para falar sobre uma lei que está entrando em vigor aí. Na verdade, é uma medida provisória que vai se tornar lei. Pode ou não se tornar lei. Essa medida vai desobrigar pequenos estabelecimentos, como por exemplo um bar, um salão de cabeleireiro, a ter o alvará, por exemplo, viu? Além de facilitar vários outros documentos até então pedidos para quem abrir a primeira empresa. Veja agora, ou melhor, reveja com a gente esse quadro Bom Dia Entrevista. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o texto base da medida provisória apelidada de Liberdade Econômica, que tem como foco principal a desburocratização e a abertura de novas empresas. Essa medida provisória foi aprovada nessa semana pela Câmara dos Deputados Federais e agora segue para o Senado. E ela promete facilitar principalmente a abertura aí de bares, salões de beleza e outros estabelecimentos sem o tradicional alvará de funcionamento. Para falar mais sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui nos estúdios da TV Bom Dia hoje a advogada e pós-graduanda em Direito Empresarial, Samantha Calegari, e também o advogado especialista em Direito Empresarial, Rodolfo Kisses. Eu começo agradecendo a vinda da doutora Samantha. Seja muito bem-vinda. Boa noite, doutora. Boa noite, obrigado pelo convite. Vai ser muito interessante conversar sobre esse assunto. Doutor, também seja muito bem-vindo. É um prazer estar recebendo o senhor aqui. Obrigado, boa noite. É muito bom estar aqui podendo colaborar com a sociedade nesse sentido. Doutor, eu já começo lhe perguntando sobre essa medida provisória, né? Como é que o senhor avalia essa medida, né? E quais são os benefícios e também os malefícios que ela pode trazer aí para os novos empreendedores em geral? Pois bem, nós entendemos que essa medida provisória ela tem uma série de benefícios que vai mudar um pouco a matriz de como o brasileiro se desenvolve. Por exemplo, nós temos hoje uma matriz regulatória, onde o brasileiro, o empreendedor, o cidadão, ele somente pode fazer aquilo que o Estado diz que ele pode fazer. Então nós vamos começar a ter uma inversão nessa situação, onde vai haver uma maior disponibilidade de poder de exercício por parte do brasileiro, do empreendedor, do cidadão, para que ele possa exercer atividade econômica. Então, no nosso ponto de vista, a MP da liberdade econômica, ela é uma situação inovadora dentro da legislação brasileira, porque ela vai mudar um pouco a matriz. Aproveitando já essa situação em relação aos benefícios e malefícios, vamos dar, por exemplo, uma situação na corrupção. Uma chaga na sociedade brasileira, onde justamente o Estado tem um tamanho tão grande que se aproveita, às vezes, de alguma situação regulatória. Isso, efetivamente, vai ter uma invertida. Então, a tendência é que até na parte de corrupção, essa medida provisória venha fazer grandes acréscimos. Tá? Então, nós vemos com uma ótima visão dentro do setor empresarial brasileiro, para a gente ter uma superação dessa crise, para o Brasil efetivamente atingir níveis de desenvolvimento que a gente espera. Né? Esse é interessante. Os princípios, né, que norteiam essa MP, ela traz a posição do Estado como subsidiária e não apenas regulador. Então, em toda a lei, tenta diminuir a presença e intervenção estatal. Então, como já foi dito, a questão dos alvarás para certas atividades que não são de risco, situações de controlar preços em mercados que não são regulados, teria
vários fatores, né, que eles estão, como o Rodolfo disse, mudando a situação, a forma de entender o Estado entre os seus pares e o Estado frente aos cidadãos. Nós entendemos, desculpa, que vai haver uma inversão. O cidadão vai deixar de, abre aspas, pedir favor para o governo em todas as suas escalas para poder exercer uma atividade econômica. Ele vai exercer atividade econômica e o governo vai dizer, ok, você está certo, você pode exercer. Claro, isso dentro de atividades de baixo risco, sem complexidade. Enfim, essa é a linha que vai seguir e que vai efetivamente, assim, por se projeta, por números do governo, em 10 anos, um crescimento de PIB na ordem de 7%, 8%. Se projeta também efetivamente um número aproximado de empregos na ordem de 4 milhões também, 3,5, 4 milhões de empregos em 10 anos. Então, efetivamente, vai haver uma fruição maior da parte econômica. Olha, para que as pessoas possam entender um pouquinho melhor, quem está em casa, sobre esse tema, além dessa desburocratização que a gente fala aqui, que vai dar uma maior amplitude para as novas empresas poderem trabalhar, né? Que outros benefícios também, é claro que o senhor fala do crescimento do mercado, que isso pode gerar agora já diretamente se essa medida for aprovada e seguir valendo aí? Bom, de forma direta, toda a lei ela tem um certo período de maturação para começar a produzir efeitos. Mas nós entendemos que justamente no curto prazo, a desburocratização da relação com o serviço público, com o poder regulatório. Vamos dar um exemplo bem que talvez seja bem sensível dentro da atividade econômica brasileira. Às vezes, para o meu vizinho funcionou e para mim não funciona. Eu abro um salão de beleza e o meu vizinho não consegue abrir. O poder público vai ter que ter uma certa previsibilidade da situação. Se o meu vizinho pode, eu também posso. Essa é a regra. Por isso que justamente, vamos dizer que no curto prazo, essa ausência de regulação, não vamos dizer ausência de regulação, mas essa transparência do que vale para um, vale para outro também, vai permitir maior possibilidade de competição no mercado. Então as pessoas vão poder exercer a atividade de forma mais direta, e isso efetivamente vai dar mais flexibilidade. E ainda tem a situação da questão das licenças e alvarás, a previsibilidade em relação ao tempo. Muitas vezes a gente pede, né, porque precisa para abrir um estabelecimento e demora muito tempo para conseguir. A diminuição hoje parte de quanto, para você ter uma ideia aí? Ainda não há. O poder público vai fazer uma tabela e os municípios e estados também vão ter que se adequar para que toda vez que você for requerer um alvará, uma licença ou qualquer ato público, eles digam quanto tempo vai demorar para conseguir ter esse documento necessário. E entra de novo a situação que o Rodolfo estava trazendo, que você não pode ser diferente, a mesma situação ser interpretada de forma diferente. E ainda uma previsibilidade de quanto tempo você vai demorar para precisar que você vai conseguir o documento, sendo a exigência, né, do precisa dos documentos, seja entregue, quanto tempo que vai ser retornar esse documento. Veja só um dado importante, é bom lembrar, o Banco Mundial sempre tem um ranking de países que têm maior liberdade econômica. O país com maior liberdade econômica é a Nova Zelândia. São 190 países. O Brasil ocupa nada honrosa posição da 125ª. Nós estamos atrás, uma posição atrás da República Islâmica do Irã. Então, veja só, isso efetivamente é uma chaga na sociedade. A gente está falando diretamente do custo Brasil, do malfadado custo Brasil. É uma das formas de começar a desburocratizar para diminuir justamente o custo Brasil, para nós tirarmos esse fardo das costas do empresário, que já está todo dia levantando cedo, brigando para estar aí com a atividade de forma econômica, competindo com players internacionais, e nós estamos tentando tirar um pouco desse custo burocrático nosso mesmo, entende? Tanto que na lei já existe, né, a situação de diminuir o custo de transação. Isso. Que seria esse custo Brasil para... Bom, doutor, essa medida provisória, ela é válida até o próximo dia 27 de agosto, né? Caso ela não seja votada pelo Senado, que é o próximo passo agora em Brasília, o que vai acontecer com a medida aí? Ela perde efeitos, exatamente. Ela em linguagem jurídica, ela caduca, né? Ela perde os efeitos que já produziu.
se não tiver até a sanção presidencial, até o dia 27 desse corrente agosto. Bom, doutora Samanda, essas alterações, elas provocam mudanças nas leis trabalhistas? Por exemplo, uma delas que as pessoas mais têm comentado são a questão dos trabalhos ao domingo, né? Quais foram essas mudanças que ela vai provocar diretamente na lei trabalhista? Então, a intenção da MP da Liberdade é visar a questão do direito empresarial econômico. Entendeu-se no texto base, na comissão mista, que era necessário tratar alguns pontos em relação ao trabalho, porque fazem parte da relação entre empreendedores e o trabalho em si. Então, entre uma delas, que foi, várias foram as modificações, algumas não passaram, então essas que ficaram é a questão do domingo, e qual que é o cerne dela, né? Antigamente era proibido ou não era permitido os trabalhos ao domingo e o descanso era preferencialmente no domingo. Agora, pode existir a possibilidade de ter o trabalho no domingo, entretanto, a cada 4, né? A 4 domingos você tem que ter uma folga. No domingo, ser no domingo, né? E caso contrário, pode ser em dobro, se for trabalhar no domingo, ou substituído por outro dia, sem ter acréscimo das horas extras. Em relação ao registro ponto, não é mais obrigatório a empresa precisar do registro para menos de 20 funcionários. E antes era 10, agora passou para 20. Muito bem. Bom, doutor Rodolfo, será realizado também mudanças aí na carteira de trabalho, nessa questão da carteira de trabalho, e que mudanças serão essas? Sim, a carteira de trabalho, ela deixa de ter a sua forma física, a sua existência física, exceto algumas exceções que serão posteriormente regulamentadas. Mas ela terá uma existência eletrônica, por exemplo, como já existe também a CNH digital. Ela também terá outra referência, né? Seguirá a referência do CPF, né? Que é para manter uma certa organização e o mesmo nível de informação, seja na Receita Federal, seja no Ministério da Economia, né? Efetivamente. Então ela vai ter uma mudança, ela não vai ser mais regra geral física, mas a regra geral dela de existência é uma regra geral eletrônica. O trabalhador continuará recebendo o documento, carteira de trabalho, assim, ou ele passará a receber também um código hoje, ou ele poderá informar o CPF apenas ao empregador no momento da assinatura, por exemplo? Isso será objeto de regulamentação posterior, mas a grande tendência é que ele informará isso e essas informações estarão vinculadas ao CPF dele, assim como quando recebe salário, o empregador dele também refere que o CPF XYZ recebeu tantos R$1.000 em relação ao valor do salário mês tal, ele vai ter essa mesma informação vinculada ao CPF para fazer essa vinculação. Bom, doutora Samanda, hoje nós estamos aí numa era digital e várias novas empresas estão surgindo, são o caso das startups, né? Há também novidades para esse setor aí empresarial, aí quais são essas novidades? Sim, então em relação às startups, especificamente tem a questão de não ter mais o risco do desenvolvimento para as pessoas que estão criando produtos novos, desde que esses não seja sobre segurança nacional, saúde e são 3 que eles deixam como exceção, que não teria problema de distribuir para a população para fazer esse teste, para depois ver a viabilidade e então fazer toda a regulamentação necessária para abrir uma empresa. Muito bem. Então, para esclarecimento geral, assim, de quem está nos assistindo agora, para quem vai abrir um novo negócio, já está valendo, então, essa medida provisória, por exemplo, a questão de não precisar ter um alvará, que é uma das coisas principais aí dessa mudança, já está valendo da pessoa, então não precisa solicitar o alvará para abrir, né, a documentação. Mas é sempre importante que ela procure um profissional de direito ou algum profissional dessa área para que ela tenha os esclarecimentos, né, doutora? Exato. Uma circunstância importante deixar que são atividades de baixo risco. Tá? Principalmente. Se fosse um empreendedor que viesse usar uma usina nuclear aqui na região, vamos dizer assim, que é uma atividade de flagrante e grande risco, essa atividade vai seguir padrões de fiscalização normal. Atividades de baixo risco, como o senhor falou antes, o cabeleireiro, a costureira, enfim, atividades que não têm impacto ambiental, desde que respeitem direito da vizinhança, ou seja, não façam barulho, não perturbem e tudo mais, elas vão poder ter a sua atividade regular, efetiva,
e direta. Essa é a situação. É claro também, o cidadão, o empreendedor que está em casa nos assistindo, tem que entender que às vezes o poder público não funciona na mesma velocidade que o mercado e que a própria inovação legislativa. Então, às vezes, pode haver um desencontro, uma adaptação, enfim, mas, regra geral, sim, o empreendedor já pode fazer essa situação. Bom, nós estamos chegando ao fim dessa entrevista e eu quero já agradecer a sua vinda aqui, doutor, primeiramente, muito obrigado, e também solicitar que saber se quem tiver mais dúvidas sobre esse momento, essa parte do direito empresarial, que é essa nova medida provisória, como pode esclarecer essas dúvidas com o senhor? Não, pode nos procurar no nosso escritório aqui em Erechim. Nós estamos localizados na Avenida Tiradentes, 40. Nossa sala é a 601. Todo empreendedor, todo cidadão sempre é muito bem-vindo lá. Com certeza vai encontrar um chimarrão quente lá para a gente tomar e debater um pouco sobre esse empreendedorismo que é tão importante na nossa sociedade hoje em dia. Muito obrigado. Doutora, muito obrigado também pela sua vinda aqui. Desejo aí sucesso na sua caminhada e, por favor, retorne, assim como o senhor Rodolfo, outras vezes aqui para falar sobre importantes assuntos do direito empresarial, muito importante para o desenvolvimento da nossa comunidade. Obrigado. Obrigada. Muito bem, né? Gente, o Bom Dia Notícias de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua atenção e obrigado pela sua audiência. Lembrando sempre que você pode rever as notícias aqui da nossa região no site www.tvbomdia.com, onde você também rever todos os nossos programas, além das nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e também no nosso canal do YouTube. Tudo de bom para você, tudo de especial e até amanhã nesse mesmo horário, galera. Tchau, tchau!